O exército mongol, liderado por Gengis Khan e seus sucessores, ficou famoso não apenas por seu poder militar, mas também por seu sistema único de administração e logística. Nas vastas extensões da Eurásia, suas campanhas seriam impossíveis sem uma infraestrutura de suprimentos rigorosamente organizada. A logística dos mongóis incluía métodos avançados para sua época de gestão de recursos, transporte e interação com os territórios conquistados. Então, como é que exércitos compostos predominantemente por arqueiros a cavalo mantinham sua mobilidade, se alimentavam e eram abastecidos com armas durante meses e até anos? No nosso vídeo no canal Amazing History, vamos analisar como os mongóis conseguiram criar uma das melhores e mais bem-sucedidas máquinas de guerra da história. Inscreva-se, comente e ative o sininho para receber notificações sobre novos episódios. Também ficaremos felizes com o seu apoio através de patrocínio e agradecemos àqueles que já o fazem. Bom, não vou enrolar, vamos direto ao assunto do episódio. A vida dos nômades se tornou uma escola ideal para adquirir habilidades logísticas, o que posteriormente proporcionou ao exército mongol vantagens únicas em suas campanhas. Os mongóis aprendiam desde pequenos a cuidar dos rebanhos, ovelhas, cabras, bois, camelos e, claro, cavalos. Esses rebanhos não só forneciam alimento, mas também eram a base de sua vida. Davam leite, carne, lã, couro, ossos para ferramentas e muito mais. As migrações sazonais exigiam dos nômades um planejamento cuidadoso. Era necessário levar em conta as condições climáticas, o estado dos pastos e sua capacidade de se regenerar para evitar o esgotamento dos recursos. Os pastos de inverno eram preservados para que o gado encontrasse alimento sob a neve. Os cavalos mongóis desempenhavam um papel fundamental nisso, animais baixos, resistentes e pouco exigentes. Eles sabiam se alimentar até mesmo em condições rigorosas, cavando a neve com os cascos. Por exemplo, ovelhas e cabras seguiam eles, conseguindo comida depois dos cavalos. O cavalo tinha um significado enorme para o mongol. Ele servia como meio de transporte, companheiro de batalha e fonte de leite, e em último caso, de alimento. Foi justamente graças a esses animais que os mongóis conseguiram se deslocar rapidamente por grandes distâncias, depender minimamente de suprimentos externos e se adaptar a diferentes condições. O conhecimento da natureza e a habilidade de manter o equilíbrio entre o número de animais e os recursos, assim como a constante prontidão para se deslocar, fizeram dos mongóis verdadeiros mestres da logística. Durante as campanhas militares, seus exércitos lembravam enormes comunidades nômades, onde cada guerreiro era ao mesmo tempo pastor, artesão e combatente. Essa autossuficiência os transformou em um dos exércitos mais móveis e eficientes da história. Os mongóis, nômades, dominavam os recursos das estepes, tornando seu exército muito autônomo e flexível. Seus rebanhos, incluindo cavalos, ovelhas e cabras, alimentavam-se exclusivamente de capim, o que livrava o exército mongol da necessidade de um abastecimento complexo e caro de grãos ou feno, como era exigido para os cavalos maiores das sociedades sedentárias. Cada guerreiro normalmente tinha vários cavalos, geralmente de 3 a 6, que ele alternava para não sobrecarregar um único animal. Isso permitia ao exército mover-se rapidamente e estar sempre pronto para o combate. Ao mesmo tempo, tipos de gado menos móveis, como ovelhas e cabras, geralmente ficavam na retaguarda, onde eram usados como fonte de alimento e materiais. Esses rebanhos faziam parte do acampamento base, conhecido como horda, que servia como centro de suprimentos do exército. A horda se movia lentamente, acompanhada por carroças, bois e famílias de nômades. Ela era frequentemente liderada pelas esposas dos cãs ou por comandantes militares, que administravam o acampamento na ausência dos comandantes principais. As forças principais operavam muito à frente da horda, realizando reconhecimento e ataques rápidos. Essa estrutura proporcionou ao exército uma mobilidade incrível, permitindo realizar longas expedições sem depender de suprimentos externos.
Essa autonomia tornava o exército mongol praticamente invencível nas vastas planícies da Eurásia. Os mongóis gerenciavam bem o suprimento do exército, com alimentação simples e nutritiva e uso racional dos recursos. Cada grupo de 10 homens, chamado Arban, se abastecia antecipadamente com carne seca, laticínios e outros alimentos de longa duração. Entre eles estavam tiras de carne seca, queijo coalhado duro e tipos especiais de queijos. Esses alimentos eram fáceis de transportar, não estragavam durante a viagem e forneciam a energia necessária para longas jornadas. Os cavalos de reserva que os mongóis levavam consigo serviam não apenas para trocar de montaria, mas também como fonte de alimento. As éguas eram especialmente valorizadas, pois seu leite podia ser usado para preparar cumes ou ser consumido cru. E, em caso de necessidade, eles perfuravam uma veia do animal para obter sangue nutritivo. Em casos extremos, quando o cavalo morria, sua carne era processada ali mesmo, preparando pratos simples com ela. Os ossos eram usados para fazer um caldo forte, conhecido como chulen, que muitas vezes era engrossado com painço, carne e vegetais disponíveis. Nada era desperdiçado, e em muitas fontes, frequentemente se observa com repulsa a disposição dos mongóis de comer qualquer coisa. Além disso, os mongóis praticavam ativamente a caça. Eles caçavam animais de grande porte, aves ou pequenos animais, como marmotas. Essas incursões não só repunham os suprimentos, mas também permitiam que os guerreiros treinassem tiro com arco, aprimorando suas habilidades de combate. A logística do exército mongol se complicava ao avançar para o interior de territórios estrangeiros, com menos pastagens e recursos inimigos limitados. Para lidar com esse problema, os mongóis usavam a tática de saque para abastecimento. Suas tropas se espalhavam pelas áreas rurais, onde utilizavam tanto os pastos naturais quanto o grão armazenado nos celeiros locais. Os guerreiros se alimentavam de produtos tomados da população, inclusive a colheita dos camponeses. Essa estratégia fornecia provisões ao exército e destruía a economia inimiga, forçando camponeses a fugir para as cidades e esgotando recursos dos defensores. Além disso, o caos aumentava. Boatos sobre inúmeros grupos aparecendo em toda parte exageravam a verdadeira dimensão do exército deles. Isso alimentava o mito da incrível velocidade deles, mas na verdade ela variava conforme o terreno e a rota. Por exemplo, Bati e Subedei, durante a campanha ocidental na década de 1230, percorreram cerca de 3.500 quilômetros em 6 meses, com uma velocidade média de 27 quilômetros por dia. Esse era o máximo que o exército mongol podia alcançar montado em cavalos das estepes em condições ideais. No entanto, tais condições eram raras. Por exemplo, a campanha de Hulagu, no Irã, na década de 1250, foi muito mais lenta. Em um dos trechos, ele avançava cerca de 15 km por dia, e em regiões de difícil acesso, a velocidade caía para 6 a 9 km por dia. Hulagu frequentemente fazia longas paradas para permitir que os cavalos pastassem, descansassem e recuperassem as forças. Seu exército, que contava com até 150 mil homens, era mais diversificado em sua composição do que o exército original de Chinggis Khan, e uma parte significativa dele era formada por tropas aliadas, o que também retardava o avanço. Já que mencionamos as tropas aliadas, vale acrescentar que entre elas estavam tribos turcas das estepes, Kedani, Jurjeni, Tanguti e chineses do norte. Os engenheiros e artesãos desempenharam um papel especialmente importante, pois foram responsáveis pela construção de pontes, estradas e máquinas de cerco. Essa diversidade tornou impossível alimentar o exército exclusivamente com leite e sangue de éguas. Para sustentar campanhas de tal escala, era utilizada a logística centralizada do Império Mongol. Por exemplo, o grão-khan Mongke ordenou antecipadamente a criação de depósitos de suprimentos ao longo do caminho do exército de seu irmão Hulagu. Nesses depósitos eram armazenados enormes estoques de farinha, vinho e outros produtos, coletados de todo o território do império. Os cavalos eram abastecidos com pastagens, que eram previamente limpas e deixadas em pousio. Durante a rota do exército, estradas foram melhoradas, pontes reparadas e balsas preparadas.
Os vassalos e governadores nos locais por onde passava o exército recebiam a tarefa de organizar suprimentos adicionais para que o exército pudesse avançar sem paradas. Hulagu escolhia cuidadosamente a época das campanhas para evitar o calor do verão e também para aproveitar ao máximo a disponibilidade de pastagens para o gado. Essa organização permitia ao exército mongol manter mobilidade e alta capacidade de combate em territórios distantes, mostrando como uniam tradições nômades à administração centralizada. No momento das grandes campanhas, os mongóis já não podiam mais contar exclusivamente com os recursos que a estepe lhes fornecia, e precisavam de um abastecimento centralizado. Diferente das primeiras incursões, campanhas em larga escala como as de Hulagu ocorriam sem a presença das famílias. Nem mesmo o próprio Hulagu pôde levar suas esposas consigo, e a maioria delas só chegou ao ilcanato no final da década de 1260 anos, após sua morte em 1265. Isso destaca o quanto essas expedições eram difíceis e demoradas. Para as guarnições posicionadas nas fronteiras distantes do império, a separação das famílias fazia parte da política oficial. Sem a possibilidade de voltar para casa, os soldados frequentemente se casavam com mulheres locais, o que levava à assimilação deles com as culturas locais. Isso contribuiu para a rápida mistura das guarnições mongóis com os povos turcos e persas no oeste do império. Assim, a presença mongol nessas regiões diminuiu e sua influência cultural enfraqueceu gradualmente. Essas mudanças sociais e logísticas também se refletiram no armamento dos guerreiros mongóis. Ele se adaptou às novas condições e incorporou elementos das tradições locais, tornando os exércitos do império ainda mais versáteis. Todo mongol, além das habilidades de guerra, era obrigado a saber fabricar e manter seu próprio equipamento, incluindo arcos, flechas e selas. No entanto, a produção de itens de metal como pontas de flecha, espadas e armaduras exigia uma organização centralizada e complexa. No início das conquistas, a Mongólia não tinha recursos suficientes para a produção em massa de armas de metal e dependia fortemente da importação de estados vizinhos. A China, a Ásia Central e a Pérsia forneciam grandes quantidades de ferro e aço, o que permitia ao exército mongol ser abastecido com os materiais necessários. Por exemplo, na China existiam centros metalúrgicos bem desenvolvidos que forneceram armas e munições aos mongóis. Mas apenas os guerreiros ricos podiam se dar ao luxo de ter espadas e armaduras de metal. Por isso, o metal disponível no início das campanhas era mais frequentemente usado para fabricar armas simples, mas eficazes, como lanças e maças. Com a expansão do império, os mongóis começaram a integrar ativamente artesãos dos povos conquistados. Após cada batalha, o equipamento dos inimigos era recolhido e redistribuído dentro do exército. Isso valia tanto para as armas quanto para as armaduras. Por exemplo, durante as campanhas em Corásmia e outras regiões, os mongóis capturavam e transferiam ferreiros e artesãos para que trabalhassem para o exército. Esses especialistas se estabeleciam em centros de produção, como a cidade de Chinkai Balgassum, fundada pelo influente oficial Chinkai na Mongólia Ocidental. Essa cidade servia não apenas como uma fábrica de armas, mas também fornecia alimentos e outros suprimentos necessários para o exército. Dava-se atenção especial à produção de flechas, pois o exército mongol precisava de milhões de pontas. E oficinas como as de Karakorum desempenhavam um papel fundamental em garantir a capacidade de combate do exército. A produção exigia grandes esforços. Um ferreiro podia fabricar de 200 a 300 pontas de flecha por dia, trabalhando com uma tecnologia de forjamento bastante simples. Nas grandes oficinas, esse número aumentava devido ao uso do trabalho de artesãos prisioneiros e à divisão do trabalho. Esses artefatos eram baratos de produzir e fáceis de transportar, o que os tornava armas ideais para a tática mongol. Além das pontas de flecha, o metal era usado para criar placas de proteção para cavalos e cavaleiros. Até mesmo elementos metálicos simples, como os anéis das cotas de malha ou as bordas dos escudos, desempenhavam um papel importante. Em alguns casos, materiais mais simples, como o couro, eram reforçados com placas de metal, criando uma armadura eficaz e leve.
Os artesãos mongóis adaptavam armas e técnicas capturadas às suas necessidades. Por exemplo, eles podiam transformar espadas e lanças em formas mais leves e compactas, adequadas para o uso em ataques rápidos de cavalaria. As pontas das flechas foram desenvolvidas de forma a perfurar facilmente armaduras, além de causar ferimentos graves ao inimigo ou aos seus cavalos. Para abastecer o exército durante longas campanhas, os mongóis organizaram oficinas de ferreiro móveis. Essas oficinas acompanhavam as tropas e usavam forjas móveis para consertar ou fabricar flechas e outros elementos metálicos diretamente durante a campanha. Apesar desse sistema centralizado, a produção em massa de espadas e armaduras para todos os guerreiros nunca foi uma prioridade. Apenas a elite, especialmente os guarda-costas dos clãs, era equipada com armamento e armaduras metálicas de qualidade. A maioria dos guerreiros usava equipamentos capturados ou se limitava a ferramentas básicas, incluindo facas, arcos e proteção simples de couro. Viajantes europeus, como Guilherme de Rubruques, observavam que apenas uma pequena parte do exército estava totalmente equipada com armaduras metálicas. Isso é uma prova de que o exército mongol permanecia extremamente imóvel, e seu sucesso se baseava não em tropas pesadamente armadas, mas sim na flexibilidade estratégica e na habilidade no tiro com arco. Uma ferramenta importante dos clãs era a comunicação entre suas tropas. Para isso, eles desenvolveram um dos sistemas postais mais famosos da história, o Yam. Localizadas em média a cerca de 30 a 40 quilômetros umas das outras, as estações do Yam eram semelhantes a pontos de retransmissão espalhados por todo o Império Mongol. As comunidades onde estavam localizadas, as Yam forneciam alimentos, animais e abrigo para os mensageiros. Os mensageiros, carregando mensagens escritas ou orais, cavalgavam freneticamente até cada estação. Lá, eles reabasteciam suprimentos, descansavam, trocavam para cavalos frescos e partiam para entregar as mensagens o mais rápido possível. A cada usuário, o sistema fornecia uma credencial, chamada de Gera GRG em mongol e de Paitsa em chinês. Ela dava ao portador o direito de cumprir tarefas incondicionalmente em diferentes partes do império. A forma mais elevada desse passaporte era a Soltaia Paisa, com cabeça de tigre, na qual estava gravado o nome de Chinggis Khan. Na Paisa também estava indicado quais mercadorias ou serviços deveriam ser fornecidos ao portador. Provavelmente, Chinggis Khan conheceu o sistema de correio por desertores do Império Jin. Por outro lado, ela pode ter surgido por si só como uma resposta à necessidade de manter a ordem e a administração em um império em rápido crescimento. Independentemente da origem, Gengis Khan reconheceu a necessidade de um sistema assim por volta dos anos 1210. Durante o século XIII, especialmente sob Ugadei e Munki, o Yam foi significativamente expandido. No entanto, o sistema às vezes era interrompido e se tornava uma fonte de irritação para os moradores locais, que eram obrigados a manter as estações, assim como para os funcionários e mercadores que abusavam de seus privilégios. Em muitos territórios do Império, o Yam não se espalhou amplamente, mesmo durante o auge do poder dos grandes Khans. Ainda assim, ele continuava sendo um meio importante de comunicação entre as partes distantes do Império, ajudando a coordenar as ações dos exércitos e das administrações. Através do sistema Yam, era possível transmitir ordens, elaborar cronogramas e organizar ações do Estado, como os censos populacionais realizados por ordem de Munke. Esse mesmo sistema permitiu mobilizar tropas e suprimentos para grandes campanhas militares. Graças às estações Yam, Hulagu conseguiu reunir um grande número de contingentes aliados e reabastecer os suprimentos de alimentos sem atrasos significativos. Quando ele chegou à Fortaleza dos Assassinos de Maimundiz, o sistema Yam desempenhou um papel fundamental na coordenação das ações. As tropas enviadas do Ulus de Juti atravessaram o Cáucaso e se juntaram ao exército de Hulagu no norte do Irã. Dessa forma, as Forças Unidas conseguiram esmagar os bastiões fortificados dos assassinos. E, para concluir, quero dizer que a logística do Império Mongol foi um fator chave que garantiu sua incrível mobilidade e sucesso nas conquistas.
O uso de sistemas postais eficientes, o abastecimento bem planejado das tropas, forjas móveis e a gestão centralizada dos recursos permitiam aos mongóis manter enormes exércitos a grandes distâncias e em condições de combate constante. Essa combinação de tradições nômades com organização centralizada desempenhou um papel crucial nas vitórias dos mongóis, permitindo-lhes não apenas conquistar novos territórios, mas também manter a estabilidade no império. Bem, por hoje é só. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo episódio.